A cada dia, o empresário e a empresária vivem gigantes demandas dentro da sua organização. Muitos ainda chegam a se tornarem prisioneiros da própria empresa, impactando diretamente na sua saúde. Hamel já dizia em 2007, as empresas competem no século XXI, mas ainda adotam as suas práticas de gestão do século XX. Isso impacta diretamente não só a empresa, que pode levar para a falência, mas diretamente os sonhos, os vínculos familiares, a harmonia entre a família e até chegar no nível de grandes tragédias dentro da própria família. Pois é, pessoal. Eu quero apresentar para vocês, trazer um convite de mostrar algumas abordagens que pode trazer harmonia para a sua família, harmonia para o seu companheiro, sua companheira e mudar esse cenário de vida. Vocês conhecem a Joana? Não? Será que não conhecem? Joana foi mãe cedo, aos 17 anos. E aos 21, ela já está com 2 filhos, casada e se formou em administração. Trabalhou durante 6 anos como CLT em uma empresa. Um grande estresse, demandas, pressões, problema de comunicação entre áreas, problemas de tecnologias, problemas em cima de problemas, um caos a empresa. E resolveu resgatar o sonho de menina. Vou empreender. Pediu demissão, foi empreender e começou a abrir uma empresa de produtos, de cosméticos para mulheres. Como todo empreendedor no início, ele faz o quê? Ele pega os próprios familiares e trazem para a empresa. Então ela alocou 5 pessoas da família de forma aleatória e começou a empresa. Isso começou com altos e baixos, a empresa começou vendendo bem, começou a progredir, até que ela começou a ter necessidade de contratar mais pessoas. E a Joana contratou mais 5 pessoas. E cada pessoa que entrou na empresa desenvolveu a sua forma de trabalho, a sua forma de documentar, a sua forma de checklist, a tecnologia que mais lhe atendia. E cada vez mais começou a se tornar um Frankenstein dentro da empresa. Cada pessoa implementou a sua forma de trabalho. Cada uma tinha a sua forma de trabalhar dentro da organização. E isso foi passando anos e anos e anos, a empresa entre altos e baixos. Depois de 12 anos, eles tiveram um produto sensacional e conseguiram chegar no ápice da empresa. Bateram metas, metas e mais metas, o produto foi sensacional. Só que surgiu outras demandas. E ela teve necessidade de contratar mais 20 pessoas. E o que aconteceu? Mais 20 pessoas implementaram a sua forma de trabalho, seu fluxo de trabalho, sua documentação, seu checklist e cada uma a tecnologia que mais tinha afinidade. E aquele Frankenstein que era pequenininho porque a empresa era pequena, agora se tornou uma bomba atômica. A empresa entrou em ebulição e virou um grande caos, porque ninguém mais sabia como controlar as coisas, não tinha uma gestão por processo organizada. Isso estava impactando diretamente a saúde de todos, colaboradores, CEO, empregados. O caos se tornou dentro da empresa. A Márcia, que era a única pessoa que sabia como funcionava a empresa, todos os processos, ela pediu demissão. E aí o caos aumentou dentro da organização. Ninguém sabia o que fazer e como fazer. As pessoas começaram a procurar o que é que a gente faz agora. E depois de alguns momentos, alguns períodos nesse caos, sobe e desce, ainda teve um impacto grande. A empresa recebeu uma multa milionária por causa daquele produto que ela lançou como inovador, só que tinha um erro no processo de produção, que agora impactou diretamente uma multa milionária na empresa. A Joana não resistiu e teve um AVC dentro da empresa. Ela caiu no chão em um dia de trabalho. Todos começaram a olhar para a Joana, o que aconteceu? Levaram correndo para o hospital. Depois de alguns dias, alguns meses, e nenhuma melhora, os médicos decidiram, vamos desligar os aparelhos. Não temos mais opções. A família estava pronta para isso. E a empresa, em paralelo, continuava decaindo no momento de chegar até a falência. Mas por uma coisa que só Deus pode explicar, a Joana voltou. Só Deus pode explicar isso, porque a medicina não tinha como explicar. Ela olhou no espelho e falou, eu preciso mudar esse cenário. Preciso resgatar o sonho da menina empreendedora, de trazer qualidade de vida para ela e para a família. E com isso, ela mergulhou na empresa, trouxe pessoas externas, e eu lhe convido a entender agora essas abordagens para vocês utilizarem nas suas organizações. Primeiro ponto do cenário da Joana,
não tinham papéis e responsabilidades bem definidos. Ou seja, virou um caos a organização, porque ninguém sabia o que fazer e ninguém sabia a quem cobrar o quê. Todo mundo fazia tudo e no final ninguém fazia nada. Isso é um problema gigante das organizações. Então, primeira abordagem, definir papéis e responsabilidades. Segunda abordagem, gestão de processos. Cada pessoa que entrava na empresa implementava a sua forma de trabalho, até o momento que virou um caos. Porque ninguém tinha uma estrutura organizada dentro da organização, dentro da empresa. Terceiro impacto, muitas empresas acham que possuem maturidade de processo e começam a definir procedimentos, que é uma coisa ainda muito simplista, muito simples dentro da organização. O processo, pessoal, funciona de forma horizontal, interfuncional. O cliente ele vai entrar no marketing, vendas, comercial, sucesso do cliente, pós-venda, jurídico. O cliente passa por todas as áreas de forma interfuncional. Então, isso é uma maturidade de empresa que funciona por gestão por processo. Porque aí nós eliminamos o que nós chamamos de handoff. O handoff é a passagem de bastão entre as áreas, que é o maior problema das empresas hoje. Você passa informações incorretas, isso vai levando até chegar no cliente. E o cliente acaba não voltando para a organização. Eu lembro bem de um outro ponto. A Márcia pediu demissão. Todo o conhecimento estava com a Márcia do processo. Então, gestão do conhecimento amarrada à gestão por processo. O conhecimento foi com a Márcia, quando ela foi demitida. E a empresa explodiu num boom, porque ninguém tem o conhecimento daquele processo. Eu lembro em uma reunião, quando nós saímos, a Joana olhar para mim e falar: obrigado por salvar a minha vida, do meu marido, dos meus filhos, porque agora eu vou realizar o sonho de menina, depois de ficar 30 anos sem férias, e agora, nos meus 50 a mais, eu vou fazer a minha primeira viagem em família, tranquila, entendendo que a empresa vai estar funcionando de forma eficiente, eficaz, e eu posso agora viajar de forma tranquila com a minha família. Vocês estão sentindo um arrepio nesse momento, que estão no início, ou que já estão exaustos, como a Joana, no nível estressante, agora vocês têm como aplicar isso na prática, essas abordagens. Vocês possuem tempo, recursos e abordagem de como fazer isso na prática. Fica a cargo de vocês. Eu já fui a Joana. Vocês podem ter sido a Joana. Ou vocês podem, nesse momento, estar vivendo como a Joana. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês irão fazer antes do final da vida? Trabalho ou família?